Glória a Deus. Paz de Cristo para a igreja. Amém. É sempre uma honra e uma grande responsabilidade, né? Ministrar a palavra de Deus aqui nesse altar. Quero agradecer meus pastores, pastor Silas Filho, pastor Odilton, pela oportunidade e privilégio de poder mais uma vez ser instrumento de Deus aqui nessa casa. Abra sua Bíblia comigo, no segundo livro dos Reis, no capítulo de número 3. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 3. Se você achou, diga amém. A partir do verso 1 diz assim: E Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 18º ano de Jeosafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. Pula para o verso 4. Então Mesa, rei dos Moabitas, era criador de gado, e pagava de tributo ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com a sua lã. Sucedeu, porém, que morrendo Acabe, o rei dos Moabitas se rebelou contra o rei de Israel. Por isso Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo Israel. E foi e mandou dizer a Josafá, rei de Judá: O rei dos Moabitas se rebelou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse ele: Subirei, e eu serei como tu, o meu povo como teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. E ele disse: Por que caminho subiremos? Então disse ele: Pelo caminho do deserto de Edom. E partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias. E não havia água para o exército, nem para o gado que os seguia. Então disse o rei de Israel: O Senhor chamou esses 3 reis para entregá-los nas mãos dos moabitas. E disse Josafá: Não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel, dizendo: Aqui está Eliseu, filho de Safate, que derramava água sobre as mãos de Elias. E disse Josafá: Está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom desceram a ter com ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: Que tenho eu contigo? Vai aos profetas do teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: Não, porque o Senhor chamou esses 3 reis para entregá-lo nas mãos dos moabitas. E disse Eliseu: Vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Ora, pois, trazei-me um músico. Sucedeu que, tocando o músico, veio sobre ele a mão do Senhor, e disse: Assim diz o Senhor: Fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor: Não vereis vento, não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará eles moabitas nas vossas mãos. Para terminar o verso 20. E sucedeu que pela manhã, oferecendo-se a oferta de alimentos, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Diga graças a Deus. Nós acabamos de ler um texto que vai falar sobre o início do reinado de Jorão, filho de Acabe e Jezabel, um casal muito famoso. E Jorão começa a reinar sobre Israel, e ao começar a reinar sobre Israel, Acabe morreu, e agora Mesa, rei de Moabe, o rei dos Moabitas, que pagava todos os anos um tributo de 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com a sua lã, decide se rebelar. Decide então sair de debaixo daquele tributo, de parar de pagar a Israel. E agora Jorão percebe a rebelião de Mesa e faz um convite a Josafá, rei de Judá, para que pudesse ir com ele à guerra, porque Mesa se rebelou contra ele. Mesa não se rebelou naquele momento, não se tornou um rebelde ali. Mesa já era um rebelde, só estava esperando uma oportunidade, porque rebelde ele já é, só falta uma oportunidade. Quando ele percebe a vulnerabilidade em que um novo rei está começando a reinar, talvez ainda sem experiência, sem saber muita coisa, Acabe, que era uma figura forte, morre, ele diz: é agora. Porque antes ele não era rebelde? Ele era um rebelde que obedecia. Mas
quando a oportunidade aparece, ele decide então se aproveitar e se rebelar. E agora Jorão faz o convite para Josafá, e Josafá dá a seguinte resposta para ele: eu irei, serei como tu, o meu povo como teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Por onde subiremos? E Jorão vai dizer: vamos pelo caminho do deserto de Edom. E agora sai numa marcha Jorão, Josafá e o rei de Edom. E durante 7 dias eles estão marchando. Perceba que em nenhum momento há uma oração. Perceba que em nenhum momento há uma consulta a Deus para saber se devia se entrar, se devia sair, se devia entrar na guerra. Mas eles vão. E durante 7 dias eles estão caminhando. Enquanto eles caminham tem recurso, enquanto eles caminham tem água, enquanto eles caminham tem alimento. Porém, depois de 7 dias, a Bíblia nos diz que a água acaba. E é quando a água acaba, é quando o recurso termina, que cada um vai revelar aquilo que carrega no coração. Porque enquanto há recurso, todo mundo caminha. Enquanto há recurso, todo mundo acredita. Mas quando o recurso acaba, é que a gente vai revelar aquilo que a gente acredita de verdade. E quando o recurso acaba, quando a água termina, Jorão vai liberar uma sentença. E qual é a sentença? Ele vai dizer: o Senhor chamou esses 3 reis aqui para entregá-lo nas mãos dos moabitas. Porque Jorão era um rei ímpio, longe de Deus. E alguém que não tem uma vida com Deus, experiência com Deus, quando os recursos acabam, a única coisa que ele consegue enxergar é o fim. Só que do lado dele está caminhando alguém que tinha experiência com Deus, vida com Deus, temia Deus, que se chama Josafá. E agora perceba o que é que Josafá vai liberar no mesmo ambiente, no mesmo cenário que Jorão está. Ele vai dizer: será que existe aqui algum profeta do Senhor, para que a gente possa ouvir ao Senhor através dele? Aprenda uma coisa: quando as circunstâncias são contrárias, quando os recursos acabam, é que a gente vai revelar aquilo que a gente acredita. Enquanto Jorão está dizendo: é o fim, Deus nos trouxe aqui para nos entregar nas mãos dos inimigos, tem um crente lá dizendo: calma, vamos consultar o Senhor através de um profeta. Por quê? Porque pode ser que Deus libere uma palavra nessa situação, pode ser que Deus nos dê uma direção que a gente não está enxergando, pode ser que Deus abra uma porta que nós não sabemos que existe, pode ser que Deus faça alguma coisa, mas nós não podemos parar, nós não podemos desistir, nós não podemos culpar a Deus naquilo que nós nem perguntamos a Ele se era para entrar. Porque tem gente que é assim: não ora, não pergunta, não consulta, mas quando a bomba estoura, por que Deus? Por que é que o Senhor permitiu? Por que é que o Senhor nos trouxe até aqui? E Deus não tem nada a ver com a história. E agora quando Josafá faz a pergunta: será que tem aqui algum profeta para que a gente possa ouvir ao Senhor por ele? Um dos homens do rei de Israel vai dizer assim: está aqui Eliseu, filho de Safate, que derramava água sobre as mãos de Elias. E aí Josafá fala: a palavra do Senhor está com ele. Entenda que ele pergunta: tem aqui algum profeta do Senhor? E o homem vai dar uma referência. Qual? Eliseu, tem nome. Filho de Safate, tem origem, sabe de onde veio. Que derramava água sobre as mãos de Elias. Já serviu alguém um dia, não é um profeta que caiu de paraquedas. Não é alguém que chegou de repente. Não é alguém que criou um canal no YouTube e apareceu do nada. É alguém que já serviu alguém um dia. É alguém que já derramou a água sobre a mão de um profeta importante um dia. É alguém que já serviu um homem de Deus um dia. Tem origem, tem história, tem nome. Cuidado com o profeta que você tem buscado. Entenda, tem gente que tem uma palavra de Deus sobre a tua vida, tem gente que tem algo de Deus para liberar sobre a tua vida, mas saiba quem é que está liberando uma palavra sobre a tua vida. E agora ele diz assim: Eliseu, filho de Safate, que derramava água sobre as mãos de Elias. Opa, esse aí é alguém de Deus então, vamos lá. Aí a Bíblia diz assim no versículo 12: e então desceram. Aprenda uma coisa: se você precisa ouvir a Deus, se você quer ouvir a Deus, você precisa aprender a descer. Pode ser rei, pode ser importante, pode ser gente grande. Quer ouvir a Deus? Tem que descer.
Eram reis que estavam ali, eram governantes que estavam ali, eram homens importantes que estavam acostumados a receber pessoas importantes, mas na hora em que a situação apertou, na hora que o negócio ficou estreito, quando precisavam ouvir uma palavra de Deus, tem que descer. Aprenda a descer. Lembra de Jeremias lá no capítulo 18? O Senhor vai dizer o que para ele? Desce à casa do oleiro, porque eu quero falar contigo. Quem quer ouvir a Deus, precisa ouvir a Deus, aprenda a descer. Deus fala com quem desce. Deus fala com quem se humilha. Deus fala com quem depende. Deus fala com quem busca. Deus fala com quem ora. Deus fala com quem vai. Lá onde ninguém quer ir, desce. Porque lá Deus vai falar contigo. Aproveita e fala com alguém assim, ó, irmão, aprenda a descer. E aí eles descem. E agora eles vão chegar diante de Eliseu. E Eliseu é um homem de Deus, sim ou não, gente? Sim ou não? Sim. Eu, certa vez na faculdade, ouvi um simpósio do saudoso pastor Antônio Gilberto. E ele falando sobre caráter cristão integral, ele falou uma coisa que me marcou e nunca mais eu esqueci. Ele disse que Eliseu era tão homem de Deus, que a Bíblia vai se referir a Eliseu como homem de Deus, mais do que pelo próprio nome Eliseu. Então Eliseu era um homem de Deus. E agora esses homens vão chegar diante de Eliseu, e Eliseu, mesmo sendo um homem de Deus, não recebe eles com carinho, nem com seja bem-vindo, nem com uma plaquinha, você é importante para nós. Eliseu recebe ele assim: que tenho eu contigo? Por que é que tu não vai nos profetas do teu pai e da tua mãe? Quando ele olha para Jorão, ele libera uma palavra dura. Talvez se fosse para a geração de hoje, ia ficar ferido. Profeta do discurso de ódio. Profeta duro. Profeta que... Não, ele está dizendo: o que eu tenho contigo, Jorão? Por que tu não procura os profetas do teu pai e da tua mãe? Que eram os profetas de Baal, que era gente que vivia na idolatria. Por que tu não procura esse tipo de gente? Agora o negócio apertou, você vem falar comigo? Só que quando ele olha para o lado, ele percebe que do lado de Jorão tem um homem chamado Josafá. Aí ele muda o discurso. E ele diz assim: vive o Senhor, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, eu não olharia para ti e nem te veria. Na linguagem do carioca, claramente falando, eu não ia nem olhar na sua cara. Se eu não respeitasse Josafá, eu não ia nem olhar para você. Ou seja, o que você vai viver aqui e vai experimentar aqui não tem nada a ver com você, é com quem você decidiu se aliançar. Então, aprenda uma coisa: alianças determinam acessos. Diga para quem está perto de você: alianças determinam acessos. A aliança que você decide fazer vai determinar que tipo de acesso você vai ter. As alianças que você estabelece hoje determinam os acessos que você terá amanhã. Eu não me esqueço, nosso pastor falou uma vez para nós. O apóstolo Guilherme Maldonado, se eu não me engano, veio aqui e o pastor perguntou para ele, um camarada grande na América: por que você decidiu vir aqui me conhecer? Ele falou: porque quando eu faço uma aliança com alguém, eu passo a ter acesso ao mundo que essa pessoa tem. Foi isso, pastor? Eu estou enganado? Exatamente. Quando eu me alianço com alguém, quando eu faço uma aliança com alguém, eu passo a ter acesso ao mundo. Eu começo a trafegar no nível que aquela pessoa trafega. Isso é muito bom, mas também é muito perigoso. Porque se você faz uma aliança com gente de Deus, você vai ter acesso ao mundo de Deus. Se você faz aliança com gente espiritual, você vai ter acesso ao mundo espiritual. Mas se você faz aliança com carnal, você vai ter acesso à carnalidade. Se você faz aliança com gente errada, você vai ter acesso ao mundo de coisas erradas. Então cuidado com as pessoas que têm caminhado do seu lado. Quais são as alianças que você tem feito? Quem são as pessoas que caminham com você no seu dia a dia? Quem são as pessoas que entram na guerra com você? Quem são as pessoas que caminham com você? Porque as pessoas que estão ao seu lado vão determinar os acessos que você vai ter no meio das tuas crises. Por isso que é bom andar do lado de gente igual Josafá,
Por isso que é bom andar do lado de gente crente. Por isso que é bom andar do lado de gente cheia do Espírito Santo. Por isso que é bom andar do lado de gente que ora. Por isso que é bom andar do lado de gente que busca a presença. Por quê? Porque quando eu não enxergo uma saída, o crente vai dizer: calma, vamos consultar o Senhor, vamos orar, vamos entrar nessa guerra junto. Deus pode fazer alguma coisa. Ei, meu irmão, Deus me trouxe essa noite com essa palavra no coração ardendo para liberar para você hoje. Ei, as pessoas que caminham do teu lado vão determinar os acessos que você vai ter nas horas das suas crises. Caminhe com gente que quando você não enxergar uma saída, ele vai dizer: calma, vamos fazer um propósito junto, vamos orar junto, vamos dobrar o nosso joelho, vamos entrar na madrugada fora, mas vamos falar com Deus, porque Deus pode mudar essa história. E aí o profeta diz para ele assim: ó, não é por causa de você, mas por causa de Josafá. Tu vai viver o que não merece, experimentar o que não merece, só porque decidiu andar do lado da pessoa certa. Quem sabe tem gente lá na tua casa que nem merecia estar vivendo o que está vivendo, nem merecia experimentar o que está experimentando, mas porque você está lá dentro, Deus está movendo o sobrenatural naquela casa. Quem sabe numa empresa, teu chefe não merecia nada daquilo, mas porque você está lá dentro, Deus está prosperando o trabalho da tua mão. Seja um Josafá para a vida de alguém. E agora o profeta vai dizer assim: traz um músico para mim. Algumas versões vão dizer um tangedor. E aí você para pensar, o que é que tem a ver uma coisa com a outra? O que acabou foi a água. Eles estão no meio de um vale, tem um profeta diante deles, e o profeta, de repente, depois de recebê-los com tanto carinho, vai dizer: traz para mim um músico, traz para mim um tangedor. Talvez alguém perguntando: o que é que tem a ver uma coisa com a outra? A gente precisa de água, a gente quer socorro, a gente quer milagre. O que esse profeta está mandando trazer tangedor? O que esse profeta está mandando trazer músico? Só que o profeta entende que o que eles precisam, ele não é capaz de fazer. O que eles necessitam não está no alcance do profeta. Só Deus pode realizar milagre. Só Deus pode tirar a gente do meio de um vale. Só Deus pode arrancar a gente de situações que sozinhos nós não conseguimos sair. E o profeta, entendendo isso, percebe que o que eles trouxeram até aquele ambiente não era suficiente para Deus chegar. Porque a única coisa que eles tinham ali era uma necessidade. E necessidade nunca atraiu Deus para lugar nenhum. E agora o profeta diz assim: traz um músico. O que é que o profeta está propondo para eles? Vamos transformar esse ambiente de necessidade num ambiente de adoração. Porque aonde há adoração, a presença de Deus se manifesta. Aonde há adoração, Deus vem, Deus se apresenta. E aonde Deus se manifesta, milagres acontecem, portas se abrem, curas são liberadas, a salvação, a transformação, onde só a presença de Deus pode